Querido, hoje nós vamos ministrar uma palavra que Deus tem colocado em meu coração, lendo o livro de Gênesis. Eu queria começar por José, mas eu não vou começar por José. Eu vou começar pelo pai de José. E eu sei que Deus vai falar conosco nesta manhã, porque Ele já começou a falar. Amém? E eu quero que você seja plenamente abençoado. Receba no seu espírito esta palavra. Receba no seu coração esta palavra. Saiba que ela vem de Deus para você. O vaso pode ser imperfeito, mas a palavra é fiel e verdadeira. Amém? E é esta palavra que muda, transforma, liberta, cura, salva, edifica, santifica. É esta palavra que nós queremos comer nesta manhã. Abram as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 7. Gênesis 46, do versículo 1 ao versículo 7. O meu texto já está aqui no tablet. E nós vamos fazer essa leitura. Diz a palavra de Deus. Partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha, e veio a Beerseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó: eis-me aqui. E Deus disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então Jacó se levantou de Beerseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Também tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, de toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Diga amém. Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, a tua palavra é a verdade. E nós, como teus filhos, nos sentamos aos teus pés, para receber da tua palavra. O teu Espírito está aqui e ele vai trazer luz ao nosso coração. Ele vai iluminar o nosso entendimento e nós iremos receber da tua palavra, porque nós queremos ser transformados de glória em glória, de fé em fé, até que em nós seja vista a imagem do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho. Abençoamos o teu povo e declaramos que o inimigo está proibido de roubar a semente bendita da tua palavra das nossas mentes. Trazemos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Declaramos que estamos cobertos no sangue do Cordeiro e daremos toda a atenção aquilo que o teu Espírito há de falar a nós nesta manhã, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estaremos trabalhando em cima desse tema, o propósito de Yahvé em fazer Jacó e a sua família descerem para o Egito. Amém? Mudança com propósito.
Nós estamos aqui diante de um quadro maravilhoso. Jacó passou 20 anos vivendo debaixo de uma mentira. Uma mentira que foi criada pelos seus filhos, quando declarou que José estava morto. Agora imaginem vocês 20 anos de luto, 20 anos de choro, 20 anos debaixo do tacão da mentira, 20 anos coberto pelo manto do engano, pelo manto da traição, pelo manto da mentira, pelo manto da dissimulação, provocado pelos seus filhos. E, de repente, a verdade triunfa. De repente, Deus visita a casa de Jacó. De repente, o véu é removido. De repente, a alegria chega. De repente, uma nova esperança surge. Você diz amém? E essa esperança é que Jacó, Israel, nome dele transformado, é convidado a descer ao Egito para se encontrar com seu filho José. Agora veja, amados, toda mudança que acontece nas nossas vidas tem que ser motivada pelo propósito certo. E o propósito certo não é gerado na nossa mente. O propósito certo não é encontrado nas nossas razões. O propósito certo é encontrado em Deus. É Ele quem dirige os nossos caminhos. É nele que vivemos, movemos e existimos. Nós pertencemos a Ele. Vivemos para o louvor da sua glória. E nós só seremos plenamente realizados quando estivermos devidamente posicionados no propósito do nosso Deus. E veja aqui que Jacó, ele precisa descer ao Egito. Ele precisa e ele deseja descer ao Egito. Mas ele não pode descer ao Egito motivado meramente por uma saudade. Ele não pode descer ao Egito porque ele quer ardentemente abraçar o seu filho. Ele precisa descer ao Egito sendo dirigido pelo Deus eterno. Porque o Deus de Jacó é quem tem o propósito certo. Agora, eu pergunto, você sabe o que é propósito? Falamos tanto de propósito, de sonhos. Eu não quero falar de sonhos, porque eu acho que a palavra sonho não traz exatamente aquilo que Deus quer pôr em nosso coração. Tá? Eu vou falar de propósito, de vontade absoluta de Deus para com as nossas vidas. Amém? Então, propósito, segundo o dicionário, é uma grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Veja aqui, a força está na palavra grande vontade. Então, propósito é desígnio. É desígnio. Deus está designando Jacó a descer ao Egito. Esta é a grande vontade de Deus para Jacó, descer ao Egito. Propósito também é o que se quer alcançar, aquilo que busca atingir, é um objetivo. Você tem que saber o que você
quer. Você tem que saber o que quer alcançar. E você deve perseguir esse objetivo. E Jacó precisava perseguir o objetivo de Deus. Terceiro, propósito é o que quer fazer, aquilo que se tem intenção de realizar. Então, é uma resolução. Então, veja, Jacó deveria seguir o desígnio de Deus. Jacó deveria buscar essa vontade, esse objetivo, perseguir até alcançar. E ele deveria ser resoluto em querer ardentemente cumprir esse propósito. Viu a diferença? Se não há em você uma determinação ardente em querer cumprir a vontade de Deus, essa vontade não se manifestará, essa vontade não se realizará. Eu tenho que querer, eu tenho que desejar, eu tenho que me conformar a esta vontade de Deus. Lembre-se que quando Jesus esteve no Getsêmani, Jesus foi se render. Jesus foi colocar-se dentro da vontade de Deus. Havia uma vontade própria de Jesus, mas a vontade de Jesus deveria se adequar, se converter, deveria se envolver, deveria se coadunar, deveria se tornar a vontade de Deus. Por isso que ele disse, se for possível, passa de mim este cálice, contanto que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E ele passou 3 horas ali, se colocando diante da vontade de Deus. E quando ele saiu dali, ele saiu mergulhado na vontade de Deus. Se não houver isso no seu coração, você não chegará a cumprir a vontade de Deus. Agora vamos aqui, amados. O que motivou Jacó a descer o Egito? Qual foi a primeira motivação que dominou o coração de Jacó? Foi ver seu filho José antes de morrer. Essa era a motivação de Jacó. Mas eu quero hoje que você se concentre, ou melhor, vamos nos concentrar na visão de Deus, na motivação de Deus, no propósito de Deus. Deus pode usar o desejo de ver Jacó como isca. Ou melhor, o desejo de ver José como isca, mas não como propósito. Você entendeu? Agora veja, lá em Gênesis 42, 26. Olha o que Jacó declara. E lhe anunciaram dizendo, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou porque não os acreditava. Meu Deus, que notícia absurda essa, né? O morto ressuscitou. O morto ressuscitou. Morto há 20 anos, o José ressuscitou. Mas ele ressuscita vocês estão entendendo, né? Ele ressuscita no coração de Jacó, como seu filho, mas agora ele não é só o filho de Jacó. Ele é o governador do Egito. Ele tem uma posição de autoridade, de destaque no maior império dos dias de Jacó, que era a nação egípcia. Você já imaginou que passou na mente de Jacó os sonhos do meu filho? Então se cumpriu. Ele sonhou, ele partilhava aqui conosco. Nós não acreditamos. Pelo contrário, nós o perseguimos. Nós o rechaçamos. Nós o fizemos calar. Mas eram sonhos proféticos e nós não entendemos. E agora, aqueles sonhos de José se tornaram realidade.
Olha que coisa mais linda. Quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Então veja que na cabecinha de Jacó, ele iria fazer uma mera visita no Egito. Na cabecinha de Jacó, ele iria só matar saudades. Na cabecinha de Jacó, ele iria só abraçar o filho. Na cabecinha de Jacó, ele iria aproveitar esta oportunidade antes da sua morte. Era a mente limitada de Jacó. Era esse propósito que estava no coração de Jacó. Mas esse não era o propósito exato de Deus. Deus não iria levar Jacó para uma visitinha ao seu filho. Deus não iria levar Jacó para matar as saudades do seu filho. Deus tinha um plano maior. E esse plano maior, Deus já tinha falado, sabe com quem? Com o nosso pai na fé, Abraão. Abra aí Gênesis 15. Gênesis capítulo 15. O nosso Deus é um Deus de providência, é um Deus de planos, é um Deus de propósitos e é um Deus de prática, amém? O nosso Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Ele é o Senhor da história. Não há casos para o nosso Deus, mas Ele é um Deus providenciador. Você diz amém? Veja aqui, olha, Deus falou com nosso pai, Abraão, no capítulo 15. Diz a palavra: versículo 16. Vou antes disso. 13. Então Yahvé disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. E sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, serás sepultado em toda boa velhice. Na 4ª geração, tua descendência voltará para cá, voltará para Canaã, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. O que você está vendo aqui? Você está vendo o nosso Deus revelando o futuro da nação de Israel, quando ela ainda não existia. Ela só existia no coração de Deus. E ela existia nas entranhas de Abraão. Isaac ainda não tinha nascido. Isaac ainda não era realidade. E o nosso Deus Todo-Poderoso já contava para Abraão o que haveria de acontecer com a sua descendência. Deus estava revelando que, de fato, tornaria a descendência de Abraão uma multidão de povos. Deus está revelando que essa descendência de Abraão haveria de descer ao Egito, haveria de crescer no Egito, haveria de prosperar no Egito, mas que também essa descendência se tornaria escrava no Egito e sofreria terrivelmente no Egito.
Mas no fim da 4ª geração, depois dos 400 anos de escravidão, Deus se levantaria como juiz e como libertador. Como juiz, ele julgaria com severidade a nação do Egito por toda a injustiça praticada ao seu povo. Mas como libertador, ele tiraria o seu povo com mão forte do Egito e o traria para a terra de Abraão, a terra de Isaque, a terra de Jacó, a terra dos descendentes de Abraão, Canaã. Você diz amém? Você dá glória a Deus? Então, o seu Deus veio além. O seu Deus, Yahvé, ele foi, é e será. Ele fez, faz e fará. O seu Deus, Yahvé, é o Criador de todas as coisas. Amém? Ele é de eternidade a eternidade. Aleluia. E amados, é isso que Deus está dizendo. Esse é o propósito. Ele está se utilizando de uma circunstância para cumprir um propósito que foi elaborado na eternidade, lá no trono da graça. Amém? Escutem, meus irmãos. Escutem mais. Berzeba. O que podemos falar de Berzeba? Berzeba era a terra de, antes era chamada de Gerá, a terra dos filisteus. E por que essa cidade se chamou Berzeba? Porque em Gênesis capítulo 21, versículo 31, nós temos ali uma aliança entre Abraão e Abimeleque, rei de Gerá. E quando Abraão e Abimeleque fazem aliança, o nome da cidade é o quê? Mudada. Não esqueçamos que apesar dos filisteus morarem na terra, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, a terra era de Abraão, dada pelo Deus eterno como herança. Amém? Tá? Amém? Então veja, amados, que em Berzeba, Abraão adorou a Deus. Em Berzeba, Abraão invocou o nome do Senhor. Em Berzeba, Abraão fez um altar ao Senhor, pelo que chamou aquele lugar Berzeba, porque ali os dois juraram. Assim fizeram um pacto em Berzeba. Depois se levantou Abimeleque, ficou o chefe do seu exército, e tomaram para a terra dos filisteus. Então plantou uma tamargueira em Berzeba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Aquela tamargueira era um ato profético, era uma escritura da terra, era a garantia, a certeza de que aquela terra era propriedade de Abraão, dada a ele e aos seus descendentes. E veja que antes de Jacó ir para Padã Arã, lembra Padã Arã? Quando ele morou por 20 anos em Padã Arã, e ali ele casou com Leia, casou com Raquel, tomou como concubina as duas servas, uma de Bila, outra, ou melhor, uma de Raquel, outra de Leia, Zilpa, escrava de Leia, e Zilpa e Bila, escrava de Raquel. Então veja que essa cidade de Berzeba, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante. E foi ali, foi naquela região que Deus vai dar direção a Jacó. Veja em Gênesis 28, 10.
Partiu, pois, Jacó de Beerseba e foi em direção a Harã. Então ele parte de onde? Da cidade onde o nome de Deus foi invocado. Ele parte da cidade onde existe um portal de Deus. E ele vai em direção a Harã. Agora veja, qual foi a primeira atitude de Jacó ao chegar em Beerseba? O que ele vai fazer? Qual foi a sua primeira atitude? Diz a Bíblia, ele ofereceu o quê? Sacrifícios a quem? Ao Deus do seu pai Isaque. Então ele vai fazer um altar. Ele está indo para onde? Ele está descendo ao Egito. Mas mesmo indo descer ao Egito, ele está comprometido com o Deus de seu pai Isaque, comprometido com o Deus do seu pai Abraão. Amém? Isaque fez um altar em Beerseba. Depois Yahvé, Deus falou com ele, confirmando a promessa de Abraão a ele. Veja, quando ele faz um altar, quando ele oferece sacrifícios a Deus, por que ele fez isso? Eu tenho certeza que ele está pedindo o quê? Direção do Senhor. Ele foi um homem sofrido, 20 anos sofrendo um engano dos seus filhos. Ele está enlutado, chorando por alguém que está vivo, achando que está morto. Os anos das peregrinações de Jacó foram anos de sofrimento. Houve muitas vitórias, sim. Mas dos patriarcas, Jacó foi o que mais sofreu. Olha a vida dele. Então ele precisa do quê? De direção. E onde você tem direção? Na presença do Senhor. Veja aí Gênesis 26, 24. E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar, invocou o nome de Yahvé. Então armou a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Então você vai perceber uma coisa, que tanto Abraão era um construtor de altares, como Isaque era um construtor de altares, como Jacó se tornou um construtor de altares. A vida que Abraão vivia com Deus foi passada para Isaque. E a vida que Isaque teve com Deus foi passada a Jacó. Isso prova que, como pai, Abraão ordenou bem a sua casa. Isto prova que, como pai, Isaque ordenou bem a sua casa. Tanto Abraão conseguiu introjetar Deus na vida de Isaque, como Isaque conseguiu introjetar Deus na vida de Jacó. Abraão constrói altares ao Senhor, Isaque constrói altares ao Senhor, e Jacó também vai construir altares ao Senhor. Então você vai perceber que Jacó, a semelhança de Abraão e de Isaque, ele era um construtor de altares para o Deus bendito, Yahvé. Gênesis 28, 10 declara: partiu, pois, Jacó de Beerseba e se foi em direção a Harã, tá? E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Veja que em Beerseba também Isaque fez o quê? Um altar. Tá certo? E quando Isaque fez um altar, Isaque estava indo para onde? Para Harã. E agora nós temos o nosso Jacó fazendo também um altar ao Senhor quando estava indo para Harã. E diz a Bíblia: então sonhou que estava e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou,
estava posta sobre a terra uma escada cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então Jacó teve um sonho profético. Um sonho profético, dado por quem? Pelo Deus Todo-Poderoso. Versículo 13. Por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Novamente Deus se revela e vai mostrar o quê? A sua promessa, que foi feita a Abraão, que foi confirmada a Isaque, e agora Deus fala a mesma promessa para com Jacó. Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, e ele está indo para Padã Arã, porque ele vai àquela terra à procura de uma esposa, aconselhado pelo seu pai Isaque e pela sua mãe Rebeca. Mas quem está nesse projeto não é Isaque. Quem está nesse projeto não é Rebeca, é o Deus Todo-Poderoso. Amém? É o Deus Todo-Poderoso que está guiando a Jacó para o seu projeto, para o seu propósito. Não há acasos para o nosso Deus. Amém? Parece ser um atalho, mas não é um atalho. É o caminho certo do Senhor. Aí diz a Bíblia aqui, olha. Veja que Jacó recebe a revelação do Deus Altíssimo. Quem está revelando essas verdades absolutas a ele é o próprio Deus. É o próprio Deus que está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Amém? Versículo 14. E a tua descendência será como o pó da terra. Deitar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas o quê? As famílias da terra. O que Deus está falando aqui? Ele está confirmando a promessa da multiplicação. Ele falou primeiro essa promessa para quem? Para Abraão. Ele confirmou essa promessa a quem? A Isaque. E agora ele está ministrando essa promessa a Jacó. Jacó tem que ser possuído pelos sonhos de Deus, pelos propósitos de Deus, pela vontade de Deus. Veja que esta promessa é uma herança deixada por Abraão. Tudo que Deus faz na vida de Jacó é por causa de Abraão. Tudo que Deus faz na vida de Isaque é por causa de Abraão. E tudo que Deus faz na nossa vida é por causa de Jesus Cristo. Nós não estamos soltos, irmãos. Isaque não estava solto. Jacó não estava solto. E você não está solto. Há uma ligação. Há um caminho trilhado. Há uma promessa. Há um modelo que o tempo não apaga, que o tempo não desconstrói. Você diz amém? Então nós precisamos estar ligado a Abraão, porque a fé que eu tenho é a fé de Abraão. A fé que você tem é a fé de Abraão. A obediência que você tem é a obediência de Abraão, porque Deus disse: em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. E como Abraão nos abençoou? Porque Abraão, ele é o pai de Jesus Cristo. Em Abraão estava Jesus, o filho de Maria, o filho de Deus. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus cumpriu esta promessa que Deus afirmou a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você diz amém?
Em Jesus, os povos foram abençoados. Em Jesus, os povos foram libertos. Em Jesus, os povos foram comprados pelo seu sangue. Em Jesus, Yahvé comprou para si homens que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Por isso que podemos afirmar: toda a terra se encherá da glória, do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Essa promessa tem que ser encarnada, tem que ser desejada, tem que ser comida, tem que ser absolvida. E o próprio Deus vem falar a Jacó. Versículo 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Veja, Jacó recebe a promessa da presença e da proteção do Deus Altíssimo sobre ele. E o que foi que Deus falou conosco? Através de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele declara através do autor aos Hebreus: não te deixarei, jamais te abandonarei. E através da oração sacerdotal, ele declara: Pai, guarda-os no teu nome. Diga amém. Então, assim como Jacó teve a proteção do Eterno sobre a sua vida, assim como Jacó teve a presença do Deus Yahvé sobre a sua vida, nós temos proteção e presença todos os dias. Diga um aleluia convicto. Proteção e presença. Proteção e presença. Proteção e presença, irmãos. Ele é a sombra que nos cobre. Amém? Ele é o guarda de Israel que não cochila. Ele é a nossa sombra. Ele é a nossa direita. Os seus braços eternos nos cobrem. Amém? E Ele está conosco através do seu Espírito todos os dias. Versículo 16. Ao acordar, Jacó do seu sono disse: realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele confirma o quê? A presença de Deus naquele lugar. 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. O que aconteceu? Ele foi tomado pelo temor de Deus. Irmãos, escutem bem o que eu quero falar para vocês. Se a presença de Deus não nos causar temor, alguma coisa está errada na nossa vida. Eu não entendo um culto onde Deus está e o temor dele não cresce na minha vida. Está errado. Ele não é o nosso coleguinha. Ele é o nosso Deus Santo, a quem Jesus, quando nos ensinou a orar, disse: santificado seja o teu nome. Você diz amém? Veja que Jacó foi tomado de um temor reverente, de um temor que o fez o quê? Levantar com posturas diferentes, que o fez tomar atitudes diferentes. Essa presença tem que mudar a minha conduta. Essa presença tem que afetar o meu pensamento. Essa presença tem que afetar o meu sentimento. Essa presença tem que afetar as minhas atitudes. Porque o temor de Deus tem que crescer no meu e no seu coração. Quando Ele está, o temor dEle tem que se fazer presente. Nós estamos vivendo dias modernos, exageradamente modernos, e nós queremos chamar um Deus grande de você. No nome de intimidade, nós queremos usar um pronome
que não o qualifica. Não esqueçamos que Ele é o soberano Deus, o poderoso Deus, o grandioso Deus, o reverente Deus, aquele que desceu no Sinai, mas que homem nenhum pôde tocar no monte. Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Então, nós precisamos ter esse temor reverente. Você já viu algum repórter chamar Bolsonaro de você agora? Me conta, quem chamou? Me diga. Ninguém. É Vossa Excelência. É Vossa Excelência. Concordando ou não concordando, gostando ou não gostando. Porque a posição que ele ocupa está acima de mim, está acima de você, está acima de todos os brasileiros desta terra. Ele é o nosso presidente. Ele é a pessoa a quem Deus escolheu para administrar essa nação. Então ele não é meu amiguinho. Ele é minha autoridade. E Jacó foi tomado de um temor reverente ao nosso Deus. Você diz amém? Amém. E vejam que quando Jacó se levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna e derramou-lhe azeite em cima. O que ele vai fazer? Ele está movido por um temor. Ele sabe que a presença do Todo-Poderoso esteve ali e estava ali. E ele vai ter uma atitude profética. Ele vai ter uma atitude de reverência. Ele vai estabelecer um ato profético naquele lugar para ratificar que ali é um portal de Deus, onde anjos desciam e subiam, onde ele teve um encontro com o Todo-Poderoso. Aí ele vai pegar a pedra que ele usou como travesseiro, ele vai colocar azeite naquela pedra e vai fazer uma coluna. E Deus registra o que Jacó fez. Deus não esquece o que Jacó fez. Então ele levanta um ato profético. Ali é a casa de Deus. Ali é Betel. Ali é casa de Deus. Ficou estabelecido no reino espiritual que um homem de Deus se levantou na terra e disse: aqui é Betel, casa de Deus. E ele muda o nome da cidade. A Bíblia diz, e chamou aquele lugar Betel. Porém, o nome da cidade antes era Luz. Olha, Jacó não era o prefeito da cidade. Jacó não era o governador da cidade. Mas Jacó era filho de Abraão. Jacó carregava sobre si o nome do Todo-Poderoso e as promessas do Todo-Poderoso. E Jacó tinha consciência plena que aquela terra pertencia a ele e a sua descendência. E como autoridade na terra, ele abre a boca e diz: a partir de hoje, esta cidade não será chamada de Luz, mas será chamada de Betel, casa de Deus. Você diz amém? Amém? Queridos, nós precisamos andar nesta fé. Nós precisamos andar nesta fé do Deus Todo-Poderoso. Ele deu autoridade à igreja. Ele deu autoridade à sua vida. E você pode chamar a existência do que você não está vendo, mas que Deus já estabeleceu. Nós adotamos o que o mundo adota. Quem chamou Rio de Janeiro de cidade maravilhosa? Quem foi? Tom Jobim, não foi? Me ajude, foi assim na música. Não foi? Muito bem. Ele é profeta de Deus? Ele é homem de Deus? Ele tinha autoridade de mudar
e profetizar a respeito dessa cidade. Mas ele profetizou não porque ele viu maravilhas de Deus, mas porque ele viu a loira, ele viu a mulata, ele viu a negra, ele viu as mulheres bonitas na visão sedutora dele. E ele disse: cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Aí, essa música canta no mundo inteiro. E todo mundo diz: Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Mas como eu queria que nós transformássemos essa música num chavão do céu e proclamássemos: é a cidade maravilhosa, porque Jesus é o maravilhoso que faz maravilhas no Rio de Janeiro. Era isso que eu queria ouvir dos crentes. Porque o único que faz maravilhas é Jesus. Porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E nós precisamos proclamar: a cidade do Rio de Janeiro não é cidade de guerra, não é cidade de tráfico, não é cidade de sedução, não é cidade de favelas, não é cidade de pobreza. A cidade do Rio de Janeiro não é a cidade da violência, não é a cidade do carnaval, é a cidade do Senhor Jesus Cristo. O príncipe da paz reina nesta cidade. Mas sabe por que isso não acontece? Porque você acredita no que Tom Jobim falou, mas você não crê no que a palavra de Deus diz. E é o que a palavra de Deus diz que deve ecoar nos céus desta cidade. Nós temos autoridade para mudar nomes de cidade. Não precisa ser registrado na prefeitura, não. Só precisa ser registrado na prefeitura do céu. E quando o céu registra, não há homem que anule. Não havia nenhum escrivão para testemunhar o que Jacó estava dizendo. Não foi feito nenhuma ata naquele dia para registrar o que Jacó estava dizendo, mas o trono selou o que Jacó disse. E porque o trono selou, no tempo apropriado, Deus levanta Moisés para ser o escrivão dele. Escreve o que foi estabelecido, e em toda a terra se ouvirá que Jacó mudou a cidade de Luz para Betel. E em Betel o altar de Deus foi levantado. Você diz amém, igreja? 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, o que ele vai fazer? Ele fez um voto ao Deus Altíssimo. Por que ele fez um voto? Porque ele estava possuído do temor de Deus. Possuído pela presença de Deus naquele lugar. Então ele quer ter novas atitudes. Ele quer ter novas atitudes diante do Senhor. Ele quer sair daquele lugar debaixo da proteção de Deus. Ele quer sair daquele lugar debaixo da presença de Deus. E ele quer sair na certeza de que Deus vai fazer prosperar o seu caminho. E vai fazê-lo voltar. Mas ele vai cumprir diante do Deus eterno os seus votos. Eu pergunto, quando você ouve uma mensagem do céu, que atitude você toma? Qual é a sua atitude? Você muda de pensamento? Você muda de sentimento? Você faz votos a Ele? Você se consagra mais? Você se compromete mais? Queridos, a presença de Deus tem que trazer revolução na nossa vida. Se essa presença não nos revoluciona, nós não estivemos na presença dele. Porque a presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica, cada vez mais rica, a presença com Jesus. Essa presença tem que nos mudar.
Essa presença tem que nos transformar. Esta presença vai despertar em nós um anseio intenso de o servir com integridade e com verdade. Essa presença vai tirar votos do nosso coração. Você diz amém? Amém. Agora, irmãos, promessas de haver Deus a Jacó, a fim de que ele descanse em paz no Egito. Ele agora está indo para o Egito, mas o nosso Deus vem ao seu encontro. Lembre-se que eu falei, que o que havia no coração de Jacó é que ele iria somente descer ao Egito por uma visitinha ao seu filho amado. Dar um cheiro lá em José, abraçá-lo, matar as saudades e retornar. Mas esse não era o projeto de Deus. A partir daquele momento, Deus apressaria o que ele falou a Abraão no capítulo 15. Veja, primeira coisa, Deus falou em visões de noite, chamando pelo nome. Capítulo 46, versículo 2, veja lá. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Respondeu Jacó, eis-me aqui. Olha, Deus vem em visões durante a noite. Ele estava dormindo. Então veja que Deus é um Deus peculiar. Você tem que aprender a ouvir a Deus. Ele não muda o seu jeitinho de falar. Porque cada filho é um filho. Presta atenção. Cada filho é um filho. Deus conhece você. Deus me conhece. Deus conheceu a Jacó. Deus conheceu Abraão. Deus conheceu a Isaac. E perceba que a maneira de Deus falar com Abraão era uma. A maneira de Deus falar com Isaac era outra. E a maneira de Deus falar com Jacó era outra. Amém? Mas é uma marca constante, aquela maneira de Deus falar com Jacó. Por quê? Porque à medida que nós entramos num relacionamento de comunhão com o nosso Deus, nós vamos conhecendo. E quando nós estreitamos esse conhecimento, nós vamos percebendo como Deus fala conosco. Não é verdade? E você pode perceber que é sempre daquele jeitinho. Porque é a maneira de Deus tratar com seus filhos. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. É um Deus de indivíduos, de pessoas. Ele fala na coletividade, mas ele fala a indivíduos. A José, a Maria, a João, a Lohan, a Pedro, a Jair, a Sandra, a Irani, a Alex. Ele fala pessoalmente. E ele vem falar com Jacó em visões noturnas. E ele chama Jacó pelo seu próprio nome. E ele vai chamar você pelo seu próprio nome, porque ele conhece você. Amém? Amém? Então, Deus fala de modo peculiar com os seus filhos amados. E veja que quando Jacó ouve, ele responde, eis-me aqui. Se você não ouve, disser, eis-me aqui, ele não vai continuar a conversa. E muitas vezes Deus não continua a conversa com você, porque você não diz, pronto, eu estou aqui. Lembra do menino Samuel? Samuel, 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 terceira vez. Aí ele disse, diga assim, eis-me aqui. E aqui a mesma coisa, Jacó, eis-me aqui. Pronto, Senhor, estou aqui, podes falar, vou te ouvir. Você diz amém? Amém. Você vai ouvir a Deus? Amém. Então ele vai falar. Se você não se dispor a ouvir, ele não vai falar. É assim que às vezes as pessoas vêm a nós. Eu oro, Deus não fala. Eu digo, Deus não fala com ansiosos.
Deus não fala com aqueles que não querem ouvir o que Ele quer dizer. Deus só fala com quem se quebranta, com quem se entrega, com quem está disposto a ouvir a sua voz. E Jacó ouviu a voz de Deus. E qual foi a primeira palavra de Deus? Veja. Não ouses sair. Qual foi a primeira voz? O que eu quero dizer para você? Não ouse sair se Deus não lhe falar. A total segurança na direção de Yahvé. Tem muita gente teimosa na igreja. Tem muitos discípulos que não estão dispostos a ouvir a voz do pastor. Tem muitos discípulos que não atentam para o conselho do pastor. E ele toma direção à revelia. Ele nem nos consulta para tomar direção. Se ele não foi capaz de me ouvir, ele não ouviu a Deus. Você pode ter certeza absoluta. Porque Deus não entra pelo muro. Deus entra pela porta. E se ele fez com que um pastor entrasse pela porta de um rebanho, ele quer que as ovelhas ouçam a voz dele através daquele pastor. Então Deus não vai tratar com você ignorando a direção pastoral. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque Deus e Yahvé, Ele respeita, honra as autoridades que Ele constituiu. Ele nunca ordenará um filho a desobedecer seu pai. Então precisamos entender uma coisa. Não tome uma decisão sem consultar a Deus, sem ouvir a voz de Deus. Só há segurança quando estamos na direção de Deus. Jacó estava para tomar uma grande decisão, descer ao Egito. E ele precisava da direção. E você percebe quem veio dar a direção? Foi o próprio Deus. Porque quem estava naquele negócio? O próprio Deus. Quem estava na agenda de Jacó? O próprio Deus. Quem projetou a fome no Egito? O próprio Deus. Quem levantou José no Egito? O próprio Deus. Quem levaria o povo de Jacó para o Egito? O próprio Deus. E o próprio Deus haveria de dar direção a Jacó. Porque o povo que entraria no Egito era o povo de Jacó. O povo que levaria o seu nome por toda a eternidade. Você diz amém? Então, Jacó precisou de uma direção clara, objetiva do Deus Todo-Poderoso. E a primeira coisa que Yahvé diz, não temas, diga não temas. Diga outra vez. Diga para seu irmão. Diga outra vez. Não temas. Por que ele disse não temas? Porque havia no coração de Jacó o quê? Dúvida, anseios, medo. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu devo descer ao Egito com a minha prole? Havia temor no coração. Havia medo, havia receio. Estou no caminho certo. Esse é o tempo. Será que não é a minha ansiedade de ver meu filho que está fazendo-me tomar essa decisão? Então Deus vem e se apresenta. Eu sou o Deus de teu pai, aleluia.
Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Eu sou o Deus de teu pai Isaque. Eu dirigi Abraão, eu dirigi Isaque, eu te dirigirei. Eu dei promessas a Abraão, eu dei promessas a Isaque, eu também te darei. Eu protegi Abraão, eu protegi Isaque, eu também te protegerei. Aleluia! A minha aliança foi com Abraão, a minha aliança foi com Isaque, mas a minha aliança também é com você, Jacó. Aleluia, não temas, não temas. Veja, irmãos, tudo é novo. Tudo que é novo nos causa temor. Mas o amor lança fora o quê? O medo. Diante da ordem de Yahvé, temos que obedecer. Diante da ordem de Yahvé, temos que obedecer. E veja, amados, Yahvé vai confirmar o quê? A promessa. Farei de ti uma grande nação. Diga outra vez. Farei de ti uma grande nação. Outra vez. Farei de ti uma grande nação. Escute, queridos. Deus não muda a sua fala. Ele permanece o mesmo. E a sua fala permanece a mesma. Ele disse para Abraão, farei de ti uma grande nação. Ele disse para Isaque, farei de ti uma grande nação. Ele está dizendo para Jacó, farei de ti uma grande nação. Ele está confirmando a promessa que ele fez a Abraão, confirmou em Isaque e agora está confirmando a Jacó. Porque a bênção que está sobre Jacó é a bênção que esteve em Abraão, que foi colocada sobre Isaque, que está sendo colocada sobre Jacó e vai ser colocada sobre toda a sua descendência. Você já veio na terra com a bênção do seu pai e da sua mãe. E a bênção do seu pai veio carregada da bênção do seu avô. E a bênção do seu avô veio carregada com a bênção do seu bisavô. Por isso que a Bíblia diz, abençoarei até 1000 aqueles que foram o quê? Fiéis à minha palavra. Eu não estou desligada de Abraão. Você não está desligado de Abraão. Eu tenho certeza que minha mãe receberá os galardões. Os galardões. Porque aquilo que eu sou é o que ela plantou. Você diz amém? Amém. Tá? Então, nunca se orgulhe. Não entre por esse caminho maligno que hoje estamos vivendo. Onde as pessoas não são gratas. Não reconhecem quem veio atrás. Não reconhecem que somos uma somatória de cada professor que investiu em nós. De cada pastor que investiu nas nossas vidas. De cada pessoa que orou e ensinou a verdade de Deus. Eu posso até não saber o nome. Mas eu sei que quando eu canto, Príncipe da paz, reina sobre nós. É Ana Paula que está sendo abençoada, porque ela se dobrou diante do Senhor e ouviu a voz de Deus e recebeu esta canção para abençoar um estado inteiro, o mundo inteiro. Então, quando eu canto e exalto ao Senhor, ela está recebendo os lauréus do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas temos uma geração que não entende. Que não entende quem veio primeiro. Não entende quem veio antes. Quem se derramou diante do Senhor. Nós somos a somatória dos Paulos, dos Pedros, dos Andrés, dos Filipes, dos Tiagos.
somos a geração de Jesus Cristo. Amém? Então vamos ser gratos. Você não está só. Você não é o produto da sua força. Você é a somatória de muita gente que buscou a Deus para que você fosse abençoado. Diga amém. Olha aqui mais. Eu vou terminar essa parte que domingo eu continuo. Veja o que diz a Bíblia. Ó. Qual é a outra promessa de Deus? Eu irei contigo. Diga, eu irei contigo. Diga outra vez. Eu irei contigo, Jacó. Eu irei contigo. Deus nunca nos deixa. Quando somos marcados com o seu nome, a sua presença nos assiste em todo o tempo, ainda que não percebamos. Ainda que você não perceba, Deus está com você. Ele não te deixará, Ele não te abandonará. Há um tesouro que Ele plantou dentro do seu coração, o Espírito Santo. Ele colocou seu nome sobre você. E Ele não te deixará. Ele disse, eu irei contigo, Jacó. Eu irei contigo, Jacó, para o Egito. Você não irá sozinho. Eu irei contigo. Eu irei contigo. Está aqui, ó. Veja o que a Bíblia diz, ó. Ó. Eu descerei contigo para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, certamente te farei tornar a subir. E José é quem vai colocar as mãos nos seus olhos, porque você vai dormir em paz. Amém, amados? Veja, em outras palavras, você vai, Jacó, para o Egito para morrer. Você morrerá no Egito, mas você voltará a esta terra. Olha que está aqui. Eu te farei voltar. Mas pastora, Jacó não voltou vivo. Voltou. Voltou vivo, sim. Porque em José estava Jacó. Em Rubens estava Jacó. Em Naphtali estava Jacó. Em Dan estava Jacó. Em Judá estava Jacó. Em Issacar estava Jacó. Em Zebulon estava Jacó. Em Simeão estava Jacó. Em Levi estava Jacó. Em cada tribo da nação de Israel estava Jacó. Amém? Veja, em Jacó estava toda uma nação. Em Jacó estavam as 12 tribos de Israel. Apesar de Jacó ter retornado à terra de Canaã, já morto, sendo sepultado em Hebrom, no sepulcro dos seus pais, o retorno de Jacó era uma garantia que o povo de Israel retornaria no tempo de Deus, movido pelo seu próprio braço. Não esqueçamos, amados irmãos, que Jacó morreu no Egito. Mas não houve um enterro mais chorado do que o enterro de Jacó. Foram 70 dias de choro. Ele fez o seu filho José jurar que ele seria sepultado em Canaã. E o sepultamento de Jacó era um ato profético. Era a garantia de que a promessa que Deus disse a Abraão se cumpriria. O seu povo vai retornar a esta terra. Você diz amém, amados? Você diz amém? Então creia, amados. Creia que o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel a toda prova. O nosso Deus prometeu que estaria conosco. Prometeu nos guardar. O nosso Deus prometeu nos prover das suas bênçãos. O nosso Deus é fiel. Se nós, como Jacó, formos capazes de ouvir a sua voz,
e prontamente obedecer, com certeza nós seremos prósperos em tudo que fizermos, porque contaremos com a sua graça, com a sua presença, com a sua vida, com a sua força. Aprendamos, irmãos, a ouvir a Deus. Aprendamos, irmãos, a construirmos altares ao Senhor. Aprendamos, irmãos, a nos deixar ser envolvidos pela presença dEle. E que essa presença nos traga temor. E que essa presença nos faça tomar decisões sábias diante dEle. Que essa presença nos traga dons de profecia. Para que nós nos levantemos e profetizemos. Façamos colunas ao Senhor. Unjamos essa coluna ao Senhor. Mudemos nomes de cidades para o Senhor. Amém? E façamos votos diante dEle. E com certeza, o Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus de Isaac é o nosso Deus. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Mas o Deus de Jesus Cristo é o nosso Deus. Que vivamos os dias de hoje na certeza de que Ele é um Deus de propósito. E cada mudança que nós fizermos esteja dentro do propósito dEle. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé, queridos.